Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito bom dia e obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a produção de suínos e aves que sofrem com os impactos do preço do milho. Vamos falar também sobre o aumento da produção brasileira do setor produtivo agropecuário. Vamos falar sobre a atuação da AproSoja, safra 21-22 e do mercado em geral de grãos. Vou comentar sobre os recordes da série histórica da produção agrícola municipal, que tem o Mato Grosso, Bahia e Mato Grosso do Sul como os maiores do país. E vamos conversar sobre o mercado do milho e da soja e também vamos falar sobre o mercado de suínos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção de suínos e aves que está sofrendo com os impactos do preço do milho. A produção intensiva de suínos e aves está sob forte impacto em função dos elevados custos com alimentação. Desde o início do ano de 2018, o preço médio do milho lá em Santa Catarina, um dos maiores produtores do Brasil, subiu 200%. Agora até maio deste ano, segundo dados da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. E o farelo de soja sofreu aumento em torno de 122%. Adicionalmente, o país tem uma elevada dependência da soja como fonte de proteína para alimentação de suínos e aves. A demanda interna para a soja para o ano de 2021 está estimada em 37% da produção, ou seja, 50,4 milhões de toneladas este ano contra 48 milhões de toneladas no ano passado. Os estoques finais serão mais elevados, mesmo com maior exportação, e aí numa estimativa aí de 85, 86 milhões de toneladas. Da energia bruta total dos grãos, os animais aproveitam, em média, apenas 86% do milho e 77% do farelo de soja sob a forma de energia metabolizável. No entanto, a procura por ingredientes mais baratos, visando a produção de dietas menos onerosas, nem sempre conduz a resultados econômicos satisfatórios. Além de custo compatível, as alternativas para substituir o milho e o farelo de soja devem ter alta metabolização dos nutrientes e proporcionar desempenho animal equivalente ao oferecido pelos ingredientes convencionais. Eu vou comentar agora sobre o aumento da produção brasileira do setor produtivo agropecuário. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se comprometeu a formar um sistema alimentar brasileiro mais sustentável e com aumento de produtividade. A fala da ministra foi transmitida na cúpula dos sistemas alimentares da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela disse: assumo aqui o compromisso de construirmos um sistema alimentar mais produtivo, inclusivo, resiliente e sustentável no contexto da Agenda 2030 e da realidade brasileira. No discurso, a ministra ainda ressaltou que o país irá aumentar a produção agrícola sem expandir a área de produção, com base no nosso modelo de agricultura tropical. Ela disse: seguiremos expandindo a produção através de ganhos crescentes e produtividade e do uso racional dos recursos naturais. Assim, reduziremos a pressão pela incorporação de novas áreas à atividade produtiva. A ministra Tereza Cristina ainda reforçou o entendimento dos países das Américas de que existem diferentes sistemas alimentares e que é necessário evitar visões prescritivas de sustentabilidade. Em outro ponto do discurso, ela faz um pedido para que nações industrializadas ajudem países mais necessitados. Além disso, ela ressaltou a importância de um comércio internacional aberto e com regras justas. E agora eu vou conversar com Joel Raganini.
Ele é produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás. E nós vamos falar, é claro, sobre soja, sobre o setor de grãos, próxima safra. Joel Haganin, como é que estão as coisas? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, o prazer é nosso de participar do programa Agronegócio, né? E aproveitar para cumprimentar todos os produtores de soja e milho do estado de Goiás. Joel, nós estamos aí com uma série de problemas aqui no nosso país, ora político, ora econômico, incerteza de mercado, vai chover, não vai chover, já tivemos uma esfrega aí agora essa safra passada, e tá assim, turbulento, né? Diesel subindo, combustível subindo, e não é só no Brasil, outros países estão com problemas seríssimos. Está tumultuado, não está? Preocupante, né? É preocupante e a gente sempre comenta que a agricultura vive sobre um ciclo de turbulências, né? Sim. Se não é o preço, é o clima. Se não é o clima, são as escassez de matéria-prima, de insumos, né? E isso é um constante para nós da agricultura, infelizmente, né? Porque a gente não consegue prever muito o que pode acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nós estamos aí prestes a uma safra 21-22, uma safra que espera-se recorde. Nós já estamos sabendo que tem alguns problemas em relação a fertilizantes, a importação de fertilizantes. Parece que, inclusive, eu recebi agora uma informação que me deixou muito preocupado em relação à China. Hoje a China é um dos grandes players na produção de defensivos agrícolas e parece que está faltando matéria-prima para produzir. Então, tudo isso faz com que o setor agropecuário, que é o setor mais importante do país, fique com a faca no pescoço, né? Nós estamos assim presenciando alguns problemas relacionados a fertilizantes, sim, principalmente fertilizantes fosfatados. Sim. E mais recentemente os nitrogenados também mostraram uma tendência de problema. E também com os defensivos agrícolas, principalmente o glifosato. Uhum. E não é só o glifosato, outros defensivos também estão com oferta restrita, né? E isso é claro que vai exigir uma certa atenção redobrada dos produtores que não se prepararam com esses insumos, né? E para aqueles que tiveram seus contratos de compra renegociados. Bom, como é que você está enxergando esse movimento todinho, essa incerteza, que é um mal-estar que a gente está sentindo, né? Parece que não está bom, é o estômago que não está legal, começa a doer a cabeça e você está sentindo que a coisa parece que não vai tomar um rumo certo. Assim, você que é um produtor rural, um grande produtor, está à frente de uma potência que é essa AproSoja, essa associação, como é que você está enxergando tudo isso? Os produtores que estão do seu lado, como é que está enxergando isso? Nós estamos vendo essa movimentação de mercado com uma certa preocupação, porque a gente sabe da importância desses insumos e do caráter cíclico e dinâmico deles, né? Então, nós sabemos que nós não podemos esperar, porque o que rege o nosso ciclo de produção é o clima, né? Sim. Então, nós estamos prestes ao plantio e temos uma falta de fertilizantes nas lavouras e também de alguns defensivos agrícolas, né? A gente segue isso com muita preocupação e eu acredito particularmente que isso é muito um reflexo da própria pandemia, que gerou uma turbulência nos mercados, uma turbulência nos processos produtivos e a gente acredita que esses reflexos ainda vão ser sentidos pelo setor agrícola, que até então não tinha sentido muito, mas que de agora em diante vai sentir, seja pelo aumento dos custos, seja pela indisponibilidade de alguns dos seus principais insumos, né? Joel, todo mundo sabe, o país sabe que o setor agro é realmente um setor de segurança máxima. E nós sabemos que a agricultura não é a pecuária, a agricultura é quem faz a pecuária, certo? Você não acha, não, que nós estamos precisando de uma política totalmente diferenciada, acabar com tudo que está aí, começar do zero, uma coisa mais consistente? Parece que a política, esse pessoal fala muito, mas faz pouco.
Eu acho que o grande ponto em relação a isso é o ajuste de alguns detalhes, por exemplo, né? É não enxergar a agricultura e a pecuária como coisas separadas, né? Eu acredito muito que a agricultura e a pecuária andam juntos e elas são integradas, né? A partir do momento que nós conseguimos integrar de verdade, não só através das práticas que já são feitas a campo, nós temos exemplos fantásticos no estado de Goiás de integração, mas que as políticas também sejam integradas para valorizar aqueles que fazem a integração da produção. Eu acho que nós vamos ter assim um ganho produtivo muito grande e eu acho que o desenvolvimento da agropecuária passa por isso. Quando eu falei da agricultura em si, eu imaginei assim, suínos, aves, bovinos, precisa de milho, precisa de soja, entendeu? Mas, na verdade, é uma integração, tem que ter essa integração. E parece que a nossa política não está voltada para isso, né? Eu não sei se não estão ou não querem estar. A agricultura ela passou também por momentos muito difíceis, quando dos preços muito baixos. É claro que nós, como agricultores, tivemos que nos reinventar. Eu acredito que também no setor de aves, suínos e até no setor de confinamento, essas dificuldades que estão sendo enfrentadas por conta dos insumos de produção, principalmente as proteínas, com preço muito elevado, vão servir para que possam surgir novas alternativas para tornar esses setores ainda mais eficientes. Eu acho que são ciclos relativamente normais, né? Mas que eu acho que está faltando um ajuste aí, tá, viu? Está uma sintonia fina. Nós estamos ouvindo um programa de rádio meio fora da estação, sabe? Precisava ajustar isso aí para as coisas começarem a fluir mais. Por exemplo, nós estamos agora aí passando por um baita de um problema sério, como já foi dito aqui, problema de importação de insumos defensivos, fertilizantes, enfim. É um problema que deixa a gente muito preocupado, além, é claro, da situação climática, que ninguém sabe o que vai acontecer agora nesses próximos dias, infelizmente. Eu vou ser muito franco, eu peço a Deus que faça com que chova logo, para a gente poder jogar semente no chão o mais rápido possível. Porque se atrasar, só Deus sabe o que vai acontecer com esse país. Né, João? Nós também estamos nessa mesma onda, né, de esperar o tempo, né? Verdade. Mas o tempo é senhor de tudo e a gente acredita que esse ano nós vamos ter uma implantação de safra um pouco mais tranquila do que foi o ano passado. Eu tô torcendo para isso e acho que vai acontecer isso. Pelo menos nesse momento agora parece que tudo está indicando que vai dar certo. Se a gente acredita nisso, tem fé nisso, né? Joel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. E você pode ter certeza absoluta que quando precisar, isso aqui está com as portas abertas, o nosso programa. Pode ficar tranquilo que seja de casa, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço e volto a cumprimentar os produtores de soja e milho de Goiás, desejando uma excelente safra. Deus te ouça. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os recordes da série histórica da produção agrícola municipal, que tem aí o Mato Grosso, Bahia e Mato Grosso do Sul como os maiores do país. E você vai conhecer o que é uma URT. E vamos falar também sobre a compra das ações da BRF pela Marfrig. Nós voltamos já, um minutinho só. Criatura! Se você está triste e com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Vem aí Black Total Solar nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa.
Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Você que se alistou, o dever te chama. Você deve se apresentar às Forças Armadas. Acompanhe seu alistamento no site alistamento.ab.mil.br. Fique atento ao prazo. É hora de ver você aqui. É o momento da sua seleção. Eu sempre brinco que um doce é capaz de arrancar um sorriso. A gente tá aqui para provar que seguindo a receita não tem como errar. A cada dica que você segue à risca, menor a chance de você parar no expectativa e realidade. Teve um confeiteiro, Doni, que não fez isso e acabou literalmente indo por água abaixo. Sábado, 9h30 da noite. Podemos? Podemos. Bake Off Brasil, cereja do bolo. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre os recordes da série histórica da produção agrícola municipal, que tem o Mato Grosso, a Bahia e o Mato Grosso do Sul como os maiores do país. Em 2020, o valor da produção agrícola do Brasil atingiu 470 bilhões de reais, 30% maior do que em 2019. A área plantada totalizou 83 milhões de hectares, 2,7% superior à do ano anterior. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas chegou a 255,4 milhões de toneladas, 5% maior que a de 2019. Essas três variáveis, elas foram recordes da série histórica da produção agrícola municipal, que investiga os principais produtos agrícolas em todos os municípios do país desde 1974. Juntos, os 50 municípios com os maiores valores da produção agrícola geraram 106,9 bilhões de reais, ou seja, 22,7% do valor total da produção agrícola brasileira. 20 deles eram de Mato Grosso, 6 da Bahia e 6 do Mato Grosso do Sul. Sorriso, lá no Mato Grosso, manteve a liderança com 5,3 bilhões de reais, ou seja, 1,1% do valor nacional. A seguir vieram São Desidério na Bahia, com 4,6 bi, e Sapezal no Mato Grosso, com 4,3 bilhões de reais. Entre as culturas agrícolas que mais contribuíram para o recorde da safra 2020, está a soja, com produção de 121,8 milhões de toneladas e gerou 169 bilhões de reais, ou seja, 35% acima do valor da safra de soja 2019. A produção de milho cresceu 2,8%, um novo recorde, chegando a 104 milhões de toneladas, que geraram quase 74 bilhões de reais, 55% a mais do que em 2019. E pela primeira vez desde 2008, o valor da produção do milho superou o da cana-de-açúcar, 60,8 bilhões de reais. A safra de café teve forte recuperação frente a 2019,
com alta de 54% no valor da produção, 27,3 bilhões de reais, líder do ranking mundial. A produção brasileira de café cresceu quase 23% e somou 3,7 milhões de toneladas em 2020. E agora eu vou comentar sobre a aquisição de ações da BRF pela Marfrig. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, emitiu um parecer aprovando, sem restrições, a aquisição de ações da BRF pela Marfrig Global Foods, conforme o comunicado que foi divulgado pela Marfrig. Em junho, a processadora de carne bovina elevou a sua participação na empresa de alimentos BRF para aproximadamente 31,6% por meio de leilão na B3, na Bolsa Mercantil. Um mês antes, a companhia já havia feito um movimento para a compra de 24,2% do capital da BRF. Quando a última negociação foi anunciada, a Marfrig ressaltou que não pretendia eleger membros para o Conselho de Administração ou exercer influência sobre as atividades da BRF e que não celebrou quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto. E agora você vai conhecer o que é uma URT. URT da Embrapa. Confira. Uma das URTs da Embrapa, ela é aqui, localizada na Fazenda Tarumã, aqui no município de Jussara. O que é uma URT? É uma fazenda que utiliza de tecnologias obtidas de pesquisa e desenvolvimento e ajuda na validação dessas tecnologias. Então hoje aqui nós temos uma amostra de tecnologias em integração lavoura e pecuária, manejo de pastagens, genética, reprodução e nutrição. Então é um grupo de informações, é uma conjunção, um conjunto, onde a gente vislumbra a colocação, a disponibilização dessas tecnologias para o mercado, para a comunidade como um todo. Quer dizer, poderíamos dizer que aqui já é o ponto final de uma tecnologia já desenvolvida, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, nós temos aqui novos cultivares de capim, vamos apresentar 8 cultivares de capim já implantados em produção, solteiros e em integração. Temos tecnologias de implantação, por exemplo, feijão guandu anão, com zuri e milho. Isso é novidade, mas já funciona e a gente mostra para o produtor como funciona numa fazenda que qualquer um pode implementar isso para melhorar seus índices de produção de alimentos na sua fazenda. Então a ideia é essa, pegar essas tecnologias desenvolvidas pela pesquisa e mostrar que elas já funcionam a nível de campo, estão prontas para o produtor adotar. Essa fazenda é uma fazenda exclusiva para a produção de carne, pecuária de corte. Sim. Dentro da pecuária de corte, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, é o seguinte, a gente entende que aqui é a pecuária de precisão. Então, nessa fazenda especificamente, a gente produz o quê? Genética de pecuária de corte, de gado de carne. Então, a gente usa todas as ferramentas disponíveis na seleção genética, desde ferramentas convencionais, automação, coleta de informações informatizadas, até genômica, com uso de seleção genética assistida por marcadores moleculares. E para o quê? Para que a gente consiga obter animais cada vez mais eficientes, verdadeiras máquinas conversoras de carne, em capim, quilo de carne, maior produção de bezerros, um dos focos é a precocidade sexual. O que nós pensamos aqui? Tem que parir o quanto antes, seguir parindo e desmamando bezerros pesados. Na realidade é o seguinte, quilo de carne por hectare. E para isso a gente tem um grupo, um conjunto de tecnologias na pecuária e na agricultura que nos permite isso. Essa fazenda está obtendo o quê de qualidade, de rendimento, de resultados positivos? Por exemplo, há 7 anos a idade do primeiro parto dela era 38 meses.
certo? Normalmente, a média brasileira é daí para cima. Hoje, a idade ao primeiro parto foi reduzida para 23,2 meses. Então, nós temos hoje, é comum, todos os animais, as novilhas, vão parir com 23, 24 meses. Todos os animais são desafiados de 13 a 16 meses. Então, foi reduzido mais de um ano no ciclo de produção. Nessa fazenda, a palavra recria já sumiu. Né? Já sumiu. E é um grande gargalo da pecuária a recria, né? Onde você perde dinheiro. Então, por exemplo, o animal aqui desmama com 220 quilos, 230 quilos as fêmeas, aí elas chegam na estação de monta com 300 quilos, são todas desafiadas e se obtém cerca de 80, 81% de prenhez nas precocinhas, certo? Quando nós começamos, a porcentagem de sucesso das precocinhas era 16%. Hoje ela é 80%. Nós temos aqui fêmeas de 16, 17 meses, já prens, e que foram expostas nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Nós estamos em fevereiro, março, né? Então elas têm aí entre 15 a 17 meses e esse é o lote de prens, precocinhas prens. E elas pesam em média aí 330 quilos e já estão prens na estação de monta passada. Você me falou que elas são desmamadas por volta de 200, 220 quilos. As fêmeas, a média da fazenda é 234 quilos, com peso ajustado aos 7 meses. E elas são expostas depois em novembro, a partir de novembro, dezembro, janeiro, com um peso médio de 320 quilos. 300 a 320 quilos, com idade entre 14 a 15 meses, de 12 a 15 meses. Ô Cláudio, essa fazenda aqui nós podemos dizer que é uma fazenda de referência nacional? Olha, considerando que a produção de carne no Brasil é no bioma cerrado, nós estamos no bioma cerrado e ela é uma das melhores fazendas, ela procura estar no ápice do bioma cerrado, então logo ela está entre as melhores do Brasil. E agora eu vou comentar sobre a ampliação do número de animais abatidos pela Seara. A Seara é uma empresa controlada pela JBS e agora ela obteve uma licença ambiental que permite ampliar de 5.000 para 10.000 cabeças por dia a capacidade de abate de suínos de sua planta localizada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O documento ele foi entregue agora no último dia 20, segundo a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente lá do Mato Grosso do Sul. Mesmo antes da ampliação, a planta da Seara em Dourados já é a maior unidade de produção de derivados de suíno no estado. E de acordo com o governo do Mato Grosso do Sul, a licença permite o início imediato das obras. O secretário de Agricultura lá do Mato Grosso do Sul, ele afirmou que os investimentos diretos da companhia no estado serão de cerca de R$1 bilhão, com a geração de 2.000 empregos diretos. Além disso, para que os produtores possam se adequar a atender a demanda da indústria, haverá mais investimentos de aproximadamente R$800 milhões, com ampliação de emprego e renda. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: se você perder o sono por causa de uma operação especulativa, desfaça a operação. O negócio presta só se você puder dormir à noite. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.